Você já se perguntou o que acontece quando um comediante de fim de noite enfrenta um ex-presidente? Bem, apertem os cintos, porque Jimmy Kimmel acabou de levar Donald Trump para a limpeza da comédia, e foi uma viagem louca, de cutucadas no Nundistão. Cabelo de Trump às zombarias de seu vício no Twitter, Kimmel soltou uma enxurrada de piadas que deixaram o ex-presidente vermelho. Mas esta não foi uma briga comum. Foi um confronto que fez todo mundo falar. O gatilho? Uma entrevista coletiva que Trump deu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Trump, que nunca foge de controvérsias, revelou seu plano para Gaza. Sua proposta? Realocar os quase 2 milhões de palestinos que vivem lá e construir um novo empreendimento imobiliário brilhante. Imagine só, um magnata imobiliário moderno com um plano para o Oriente Médio. Mas, por mais bizarro que pareça, essa ideia não foi tão chocante para o público quanto para aqueles que trabalhavam para ele. Até mesmo sua própria equipe pareceu surpreendida. Jimmy Kimmel, sempre rápido com uma resposta espirituosa, não deixou o momento passar sem fazer seus pensamentos serem conhecidos. Ele começou dando um soco na liderança de Trump, chamando-o de uma pessoa louca comandando nosso país. Ele até comparou a abordagem de Trump à de um personagem perturbado de um filme de terror, o maníaco de Saw. A comparação cômica foi certeira. Se você já viu os filmes Saw, sabe que a lógica não governa exatamente o dia, e foi assim que Kimmel retratou o plano de Trump para Gaza. Mas Kimmel não terminou. Ele mirou no cerne da proposta de Trump e zombou dela implacavelmente. Se você tirar todos os palestinos de Gaza, quem sobrará? É como vender imóveis, ele argumentou, sem ninguém para comprar a terra. A fala de Kimmel. É como se nosso país estivesse sendo comandado pelo maníaco de Saul, atingiu duramente e o público adorou. A comparação entre as ações de Trump e um jogo de quebra-cabeça distorcido fez todo o sentido, especialmente quando você considera que seu plano para Gaza parecia mais uma fantasia de bilionário do que uma solução política real. E não. Parou por aí. Kimmel soltou mais frases de efeito que deixaram a multidão histérica. O cabelo de Trump é tão ruim que até seu couro cabeludo está tentando prejudicá-lo. Ele brincou. O público rugiu, claramente aproveitando cada segundo. Enquanto Kimmel se aprofundava na aparência e no comportamento de Trump, ele deixou claro que ninguém estava fora dos limites. Ele até zombou do bronzeado infame de Trump, dizendo que a pele de Trump é tão laranja que estava praticamente brilhando sob as luzes fortes da coletiva de imprensa. O público riu mais, e Kimmel continuou. Talvez se Trump comesse mais vegetais, ele seria menos um bad boy. Mas o assado de Kimmel não era apenas sobre zombar da aparência de Trump. Ele mirou na própria essência da proposta de Trump, zombando da ideia de transformar Gaza em um empreendimento imobiliário de luxo. Isso é como a Riviera do Oriente Médio, disse Kimmel sarcasticamente. Ele até brincou que poderia ser a Vegas da Somália, um comentário tão absurdo quanto a própria visão de Trump. E não vamos esquecer o pano de fundo. Até mesmo os aliados mais próximos de Trump pareciam ter sido pegos de surpresa. Seu novo secretário de Estado, Marco Rubio, parecia não ter ideia de que Trump havia feito tal anúncio até que foi ao ar ao vivo na TV. Ficou claro que, mesmo dentro de sua própria administração, os planos de Trump foram uma surpresa. E no mundo da política, surpresa nunca é uma coisa boa. Mas vamos falar sobre a reação de Trump. Você sabe como ele é, rápido para revidar, especialmente quando se trata de defender seu ego. E, como esperado, Trump não deixou o assado de Kimmel passar sem uma resposta. Após a transmissão, o ex-presidente começou um discurso no Twitter. Ele chamou Kimmel de sem graça e afirmou que suas avaliações eram tão baixas que você precisaria de um microscópio para vê-las. Trump clássico. Na dúvida, ataque as avaliações. Ele chegou a se comparar a figuras históricas, gabando-se de ser o maior presidente da história. Uma afirmação tão abrangente que até Abraham Lincoln provavelmente se revirou no túmulo. Não demorou muito para que os apoiadores de Trump se reunissem em sua defesa, retuitando suas postagens e defendendo sua honra. Era como assistir a uma batalha entre fãs e críticos, com os seguidores de Trump se apegando a cada palavra que ele digitava.
Enquanto isso, os fãs de Kimmel se deleitavam com o caos, amando cada momento desse confronto verbal. Apesar da resposta inflamada de Trump, o ponto de Kimmel sobre a pele fina de Trump era cristalino. Quando você insulta o ex-presidente, você pode praticamente acertar seu relógio para seu próximo movimento. Um discurso no Twitter de proporções épicas. É quase como um relógio. E foi exatamente isso que Kimmel previu. Trump não aguentou a pressão, e sua resposta só provou o ponto de Kimmel. Conforme a noite avançava, os tweets de Trump se tornaram mais erráticos. É como assistir alguém entrando em colapso, e a internet estava devorando tudo. No final da noite, Trump passou de defender sua liderança para atacar seus críticos com tudo o que tinha. O resultado final? Uma tempestade de tweets que só o fez parecer mais vulnerável. Mas talvez a parte mais reveladora de toda a aprovação tenha sido a palavra final de Kimmel. Toda essa comédia mostrou que até o homem mais poderoso do mundo poderia ser derrubado do pedestal com uma piada bem cronometrada. E isso, meus amigos, é o poder da comédia. Não importa se você é o presidente ou um apresentador de programa noturno. Todo mundo tem seus limites. No final, a reação de Trump às provocações de Kimmel mostrou o quão frágil seu ego realmente é. Então, qual é a lição aqui? Talvez seja a hora de Trump desenvolver uma pele mais grossa. Afinal, se você passou a vida inteira sob os holofotes, não deveria ser capaz de rir de si mesmo? Kimmel fez isso e saiu por cima. É hora de o ex-presidente aprender que, às vezes, a melhor resposta não é uma tempestade de tweets. É uma boa risada às suas próprias custas. Porque se você não consegue levar uma piada, provavelmente está se levando muito a sério. Concluindo, a batalha entre Jimmy Kimmel e Donald Trump foi mais do que apenas um assado. Foi um reflexo das tensões cada vez maiores entre comédia e política. Enquanto a sagacidade afiada de Kimmel derrubou a casa, a resposta exagerada de Trump apenas reforçou a percepção de que, por baixo de toda a bravata, o ex-presidente é como o resto de nós, uma pessoa com um ego que é muito fácil de machucar. E no final, o verdadeiro vencedor aqui foi o público que testemunhou um confronto cômico de titãs que entrará para a história como um momento memorável de humor político.